Beleza? Só apresentando a todos aí o Sensei Vladimir Zanca. Ele é sexto dan e também tem 42 anos de prática de karatê, 30 anos de seleção brasileira de karatê do tradicional, 27 como atleta, 3 como técnico, 3 vezes campeão mundial no Itália 2000, Embo, Suíça 2004, comitê equipe, Canadá 2006, comitê equipe, vários títulos pan-americanos e brasileiros, Catar, comitê e Fukuoka, e técnico da seleção brasileira de 2019, que foi campeão mundial como técnico lá aí no Campeonato Mundial do último ano. Então, com a palavra, o Sensei Vladimir Zanca, que hoje vai estar ministrando aí essa aula excelente. Com os filhos, né? Tá grande, né? Já estão passando do tamanho. Sensei, os. Então, boa tarde a todos. Fica meio difícil entrar agora, depois da aula do Sensei Kazu, né? Mas vamos tentar aí, vamos trabalhar esse tema que a gente tentou não ser pretensioso nesse tema, né? Então, como fidelizar o aluno de karatê na primeira aula? Então, a gente não quer ser pretensioso nesse tema, mas é um desafio para todo professor. Então, o professor tem que se dedicar para fazer com que na primeira aula o aluno seja fidelizado, tá? Quem descobrir diferente como fidelizar o aluno na pandemia, me ensina, porque ainda eu não aprendi. Mas na primeira aula a gente já tem conseguido fazer. Primeiro, fazer uma alusão aos professores que nos antecederam aí, que a gente está assistindo desde cedo a aula, né? O professor Adair falando da intenção dos golpes, né? Da intenção na aplicação do kata. Tem um áudio aberto aí. O professor Alexandro, que falou sobre Renzo Quasar, foi muito interessante ver a aula dele com a marcação no solo ali, o trabalho de metodologia, né? O professor Nilton depois falou sobre rotação de quadril, né? Muito bom sobre eixo. O Ronaldier falou sobre Bunkai, né? Falou também, fez uma alusão sobre as competições do karatê tradicional que não tem divisão por pesos, né? E a pergunta do Heikel, da Bahia, também falou, foi muito interessante, sobre a lacuna na compreensão, né, entre técnica e Bunkai. A aula do Jefferson falou sobre dinâmica corporal, tá? Principalmente sobre a perna de trás. O Sensei Obregon, que eu não conhecia, mas passei a conhecer hoje, falou sobre Tai Sabaki aplicado ao Taikyoku Shodan em diversas formas. E o professor Kazu, brilhantemente, falando sobre Hikikomi e Maai, agora principalmente. E o nosso desafio aqui é falar com vocês de como fidelizar o aluno de karatê na primeira aula, tá? Como a gente é um pouquinho inimigo da tecnologia, não somos igual o professor Kazu, que é bem didático na coisa, fez o Rodrigo colocar o tema aí, a gente vai desenvolver aqui um sumáriozinho sobre a nossa experiência pessoal, tá? Definição de didática, tá? O professor e o aluno, sobre percepção, comunicação e a metodologia que a gente tem usado que tem dado certo, tá? Sobre experiência pessoal, quando eu me predispus, não sei se todos me conhecem, mas para quem me conhece sabe que eu sou coronel bombeiro militar e nos últimos 20 anos a minha atividade foi aviação, tá? Sou piloto de helicóptero. E dentro da aviação, nesses últimos 20 anos, mais precisamente nos últimos 15 anos, eu sou instrutor de voo. Além de voar helicóptero, eu dava instrução, ensinava a voar helicóptero. Então, dentro da metodologia de ensino da aviação, eu apliquei muito sobre a metodologia de ensino que eu uso na minha academia. E dentro da metodologia de ensino da aviação, você ensina um indivíduo do zero a pilotar um avião ou um helicóptero em 30, 40 dias. Então, o risco de morte é muito grande, porque você está com um indivíduo ali que não sabe nada, e
você ali tentando ensinar e ele está nos comandos do equipamento. E eu tentei trazer essa metodologia da aviação para o ensino do karatê, tá? Então essa é a minha experiência pessoal maior que eu trago. E para um professor segurar um aluno a partir da primeira aula, o que vai segurar ele é a preparação do professor. Se você não preparar o professor certo, de forma correta, com didática, com metodologia, ele não vai conseguir segurar esse aluno na primeira aula. O que a gente vê em muitas academias é que quando entra um aluno novo, ele faz o aquecimento junto com todo mundo, aí começa a aula propriamente dita, após o aquecimento, alongamento, você designa um aluno mais graduado para dar aula para aquele aluno principiante. Na minha concepção, é a coisa mais errada que as academias fazem. Tá? Essa primeira aula tem que ser o professor titular daquela aula a dar essa primeira aula para aquele aluno. Tá? Porque é nessa aula que o aluno vai ter a percepção do que é o karatê na sua vida inteira. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que todo mundo lembra da primeira aula que teve de karatê. Eu, há mais de 40 anos atrás, eu lembro da minha primeira aula de karatê. Tá? E, para isso, o cara tem que ter, o indivíduo, o professor, tem que ter as qualificações necessárias. Tá? Então, em cima disso, como definição de didática, a doutrina e o ensino do método da aviação é esse daqui. Doutrina, ensino e método. Tá? A doutrina, que é o conjunto de princípios que norteiam uma atividade. Tá? O ensino é a forma sistemática de transmissão desses conhecimentos. E o método é o conjunto de meios dispostos convenientemente para alcançar um fim. O método, no caso do karatê, cada professor tem o seu. Eu não vou aqui discutir método. Eu vou apresentar o método que eu faço, que nos últimos 20 anos que eu dou aula, tem funcionado. Desses 40 e poucos anos que eu tenho de prática, somente após os 20 anos agora, que eu comecei a dar aula. Eu fiquei 20 anos só treinando karatê, tá? Só sendo atleta, só praticando. E nesses últimos 20 anos que eu tenho me dedicado a ensinar o karatê. Em cima desses princípios, doutrina do ensino e do método, que eu tenho conseguido trabalhar a minha proficiência para ser melhor como professor. Hoje é um mal que assola a sociedade, tá? Na questão entre professor e aluno, é a ansiedade. Todo mundo é ansioso hoje na nossa vida. Todo mundo tem ansiedade de aprender, tem ansiedade de achar que não vai conseguir aprender, né? Tem ansiedade para tudo hoje. Você vê até animalzinho de estimação hoje tem ansiedade, tá? Então, criança já é ansiosa com 4, 5 anos de idade. Adulto, nem pensar, né? Extrapola na ansiedade. Então, a ansiedade é a preocupação, o nervosismo com algo que está para acontecer e que não se tem certeza do resultado. Quando você tem certeza de alguns resultados, você não precisa ter ansiedade, tá? Para isso, o professor tem que ter a necessidade de conhecer o comportamento social do seu aluno, comportamento intelectual, comportamento psicomotor e a motivação desse aluno. Por que ele está vindo treinar karatê? Lembra de uma coisa, o aluno, quando chega para vir treinar karatê, para fazer a primeira aula, a aula experimental, ele já está 50% querendo treinar karatê. Ele já saiu da inércia e já chegou na sua academia para fazer a aula experimental. Depende do professor assegurar aquele aluno que já está 50% convencido. Então, se você fizer um tratamento personalizado com ele nessa primeira aula, você vai trabalhar muito que ele fique com você nas próximas aulas, tá? Então, isso é muito importante, trabalhar isso daí. Então, quando você recebe esse aluno na sua academia, você dá atenção para ele. Quando ele é te apresentado para a sua aula, você pergunta como que ele está, se a saúde, como que está, a parte física. Você vai perguntando informalmente isso para ele, tá? Ele vai te respondendo, tá? Você cria uma empatia com esse aluno, tá?
O professor não é aquele distante, não é aquele método cartesiano que o professor está lá na frente e os alunos ali atrás só para aprender. Tudo que o professor falar, o aluno tem que aprender. Não. Hoje é diferente do que a gente aprendeu com os professores japoneses. Não vou falar que o método dos professores japoneses é ruim, mas é muito difícil para nós ocidentais treinar da forma que os professores japoneses davam aula. Os professores japoneses observavam, quando ele via a qualidade de você, ele vinha te corrigir. Isso foi com todos os professores japoneses que a gente já treinou. Só quando você convencia ele que a sua qualidade do seu karatê era bom, que ele vinha te corrigir ou fazer qualquer outra situação para te ajudar. Mas antes disso, se você não conquistasse isso com ele, não conseguia. E isso até com os japoneses que estão ainda hoje, o próprio professor Watanabe, o professor Matida, né? Recentemente que a gente perdeu o professor Tanaka, o professor Sasaki, o professor Inoki, né? Grandes perdas aí, saudações a eles que estão lá de cima nos vendo. Mas a gente tinha que conquistar a atenção deles. E o professor ocidental, por sua vez, não. A gente quer passar tudo de mão beijada para os nossos alunos. Mas a gente precisa ter esse entendimento que a ansiedade desse aluno pode ser um empecilho para o aprendizado dele. Então, a gente tem que fazer algo para quebrar essa ansiedade. E você causar uma empatia com esse aluno logo de início é muito importante. Tá bom? Dentro disso, a percepção dos professores, né? Os estudiosos aí tiveram muitas pontuações das formas como aprendemos, né? Os psicólogos aí podem falar para a gente muita coisa, né? Tem o behaviorismo, o construtivismo, né? Trabalhou várias coisas aí nesse nosso entender. Mas o que a gente tem que ter como meta, que todo aprendizado nosso atinge o cérebro por meio de uma base sensorial comum, tá? Promovida por um ou mais dos nossos sentidos. Quais são os nossos sentidos, né? Visão, audição, olfato e a degustação, né? O aprendizado se processa mais rapidamente quando a informação chega no cérebro por meio de mais de um sentido. Os estudiosos trabalharam isso daqui, pessoal. Que os nossos sentidos captam o nosso paladar somente 3% que a gente consegue gravar. Então, quando a gente come alguma coisa gostosa, a gente consegue degustar aquilo ali, isso vai somente 3% do nosso cérebro vai gravar. Somente quando a gente voltar a fazer isso de novo, que a gente vai lembrar que tinha um gosto legal, tá? O olfato é a mesma coisa, 3%. A gente sente um cheiro, ele é bom ou é ruim, a gente só vai lembrar dele de novo quando a gente sentir ele de novo. Então, a gente não tem a capacidade muito de permanecer entendendo isso e sentindo esse cheiro, mesmo que lembrar desse cheiro, mesmo que a gente não sinta. No caso, o tato sensorial, tá? Tocar mesmo, 6%, tá? Que o nosso sentido consegue gravar. A audição, quando a gente ouve, somente 13%. Muita gente trabalha muito esse sentido na época que vai fazer vestibular, né? Antigo vestibular, agora Enem, né? Ou em algumas faculdades ainda vestibular. Ele fica trabalhando muito esses sentidos aqui. Mas a visão capta 75% de tudo que a gente consegue aprender. Então, o aluno que lê muito e consegue visualizar o que ele lê, entender tudo mais, ele vai entender muito mais do karatê em cima disso, tá? Com a visão. Por isso que a prática do karatê é muito mais interessante, a teoria vai começar mais lá para frente, mas no início o aprendizado do karatê tem que ser totalmente prático e repetitivo, tá? Repetir várias vezes, para quê? Para que o corpo crie uma memória muscular. Em cima disso, a visão é que vai trabalhar. Então, quando o professor, às vezes, treina junto com o aluno,
o aluno aprende muito mais do que só o professor falando, tá? Então é muito interessante trabalhar esses sentidos. A questão da comunicação, pessoal. Eu separei 3 fases aqui que eu achei muito interessantes, tá? Quem se gasta com palavras, raramente se gasta em ações. Gustavo Lebron falou: falar é uma necessidade e escutar uma arte. Então o professor tem que aprender a escutar também, tá? Então, comunicação é uma arte de ser entendido. Então não vai existir comunicação entre você e seu aluno se você não for entendido, tá? Se só você falar e não souber o que o outro está recebendo, vai ser muito difícil haver uma comunicação entre professor e aluno. Então é muito importante que você desenvolva essa comunicação, tenha esse feedback, tá? Esse retorno do seu aluno, se ele está te entendendo. Ele pode te dar esse feedback com ações, com ação do que você ensinou e ele está aprendendo, ou até mesmo conversando com ele, tá? Eu estou passando meio rápido aqui essa parte que a gente conversou, para a gente entrar num pouquinho de prática da metodologia, tá? De como que eu tenho conseguido fidelizar o aluno nesse período, tá? Para trabalhar a metodologia, eu acredito muito nos atributos que o professor tem que ter, esses atributos didáticos, tá bom? Paciência, oportunidade. A paciência ele tem que ter para repetir quantas vezes for necessário, tá? Para o aluno e não extrapolar. A oportunidade, ele enxergar oportunidades de momentos que o aluno vai ter posições que você pode inserir coisas ali naquele momento, tá? Sempre pelo exemplo. O professor que entrar de kimono sujo para dar uma aula não pode cobrar isso do aluno. O professor que entrar todo mulambento, kimono todo rasgado, ele não vai cobrar isso do aluno. E por sua vez, sua academia vai ficar um desastre, tá? O respeito. Você ter o respeito pelo seu aluno tanto quanto ele ter por você, tá? Atenção sempre a todo momento do que está acontecendo no seu dojo. A humildade. Você sempre ser humilde para ouvir também. Ser autêntico, autenticidade, não falar o que você não sabe, tá? Professor não é obrigado a saber tudo, mas ele é obrigado a responder tudo que o aluno pergunta. Caso o professor não saiba alguma coisa, ele tem que ter humildade de falar: eu vou pesquisar, não sei isso, depois eu te falo. E sempre está motivado para dar aula, tá? Então sempre o professor, se tiver esses atributos aqui, vai conseguir desenvolver uma boa aula, e uma boa primeira aula, e vai fidelizar esse aluno, tá? Primeiro, sempre ouvir na sua aula, depois explicar o que é Karatê, sua origem e seus pilares, Kihon, Kata e Kumite. Vamos supor que chega um aluno que nunca fez Karatê, não sabe o que é Karatê, não pesquisou o que é Karatê, nem na internet, ele só chegou num lugar, viu aquilo lá acontecer e achou: não, de repente é legal para mim isso daí. Então você vai receber esses alunos e vai dar a sua primeira aula para eles. E é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Vou puxar para lá todo o tripé. Então você recebeu um aluno, primeira aula. Primeira coisa que você vai explicar para ele: o que é Karatê? Karatê é uma arte marcial de origem japonesa, tá? Que recebeu o nome de Karatê através do sensei de Shin Funakoshi. É mais recente. O Karatê em si ele é mais antigo, mas ele não tinha o nome de Karatê. A partir de sensei Funakoshi, você recebeu o nome de Karatê. Kara quer dizer mãos, Kara quer dizer vazio e Te quer dizer mãos. Então, Karatê, mãos vazias. Então, explica isso detalhadamente para o seu aluno de primeira aula. Ele vai entender isso aí e vai começar a saber o que ele está falando. Tá bom? Alguém com a áudio aberta? Tá? Aí, você explicando isso, você vai dar início à sua aula.
O aluno vai fazer o aquecimento junto com os outros alunos, naturalmente, que é só ginástica, e você vai ficar observando as habilidades que ele tem. Se ele tem uma boa fricção, se ele tem uma boa flexibilidade, se ele consegue entender os movimentos, se ele consegue visualizar e executar o movimento. Aí você vai ter um discernimento do que esse aluno pode fazer ou não. Estava previsto eu dar aula de soco aqui, mas o Sensei Kazuo acabou de dar uma aula de soco muito boa, então não vou sobrepor a aula dele. Só vou falar o seguinte, que o soco do karatê precisa ter o cotovelo para baixo. Tá? Diferentemente de outros esportes de luta que usam o soco, como boxe, como muay thai, que não usa o cotovelo para baixo. Eles giram o cotovelo para baixo. Por que no karatê usa o cotovelo para baixo? Primeiro, porque o braço vai ficar como lança. Se você girar o cotovelo, temos dois ossos aqui, o rádio e a una, tá? No antebraço. O rádio e a una, se você girar o cotovelo, eles vão ficar paralelos. Aí eles vão ficar muito suscetíveis a ser quebrado por uma defesa. A partir do momento que você coloca o cotovelo para baixo e gira o antebraço, o rádio vai cruzar um em cima do outro e vai ficar sólido no seu braço. Tá? Por isso que o cotovelo no karatê é para baixo, para manter o braço como lança e caso haja alguma defesa sobre o seu braço, você tenha essa musculatura protegendo os ossos cruzando. Então, minha primeira aula para o aluno, dois braços, cintura, Shizendai, tá? Que trabalha Rikite. Primeira coisa de Rikite, põe os dois cotovelos aqui, braços aqui. Aonde está o cotovelo é a posição de Rikite, tá? Isso. Igual o Sensei Kazuo explicou na aula passada. Metade, põe aqui. Já começa a tirar o braço aqui, o punho, até chegar à frente, juntos. Toca uma mão na outra. Fecha o punho. Isso. A mesma coisa. Puxou o cotovelo, girou o braço. E traz atrás. Tá? Frente. 1, 2, 3, 4. Trabalha isso com o aluno. E já começa a inserir a contagem em japonês. Tá? Fala, eu vou começar uma contagem agora em japonês. Cada vez que eu contar, vai ser uma contagem. E sequencial. I, Ni, San, Shi, Go, Ro. Relaxa, braço. Nesse início, faz no máximo 10 repetições, para não ficar muito maçante. Porque o aluno vai fazer isso em toda a aula. Ele vai voltar a fazer. Então é interessante que você trabalhe os conceitos de membros separados. Membros inferiores, um conceito. Membros inferiores, outro conceito. O professor que trabalha membro inferior, pessoal... A imagem está meio embaçada. Cada um tem sua metodologia. Então, se trabalha conceito de membro inferior primeiro, sem problema. Membro superior só trabalha separadamente esses conceitos, para depois unir os dois. Tá bom? Primeiro conceito de soco, junto. Depois separa os socos. Esquerda na frente. A mesma coisa. 1, metade. 2. It. Ni. San. Shi. Go. Trabalhou forma, agora trabalha força também. Tá? Lembra que ensina aos seus alunos a inspirar e, a hora de soltar o golpe, expirar, soltar o ar. Primeiro, força. I, Ni, San, Shi, Go. Então, esse é o conceito de soco inicialmente.
A partir dos conceitos de Sensei Watanabe, a gente trabalhou a questão natural do aprendizado. Então, mesma coisa, a partir da posição de Rike, nós vamos cruzar os dois braços a nível da garganta. E vamos subir para Gyoke. E manter inclinado a asa, tem que fechar, não pode abrir a asa fechada. Tá? Fecha o cotovelo e puxa a mão. Ich. Ni. San. Shi. Go. Ro. Feito isso, prende uma mão atrás, mão esquerda atrás, pode segurar na faixa. Mantenha a outra mão na cintura. Cruza o braço a nível de ombro, garganta. Ni. Cruzando. Aí puxa. Separada. Ni. Puxa. San. Puxa. Shi. Puxa. Go. Puxa. Troca o braço. Isso. Volta. Ni. Volta. San. Corrige para que o punho fique reto com o braço. Muitas vezes ele tende a dobrar o punho. Não, corrige o punho. 5, 6, 7. Janeiro, relaxa. Importante também ensinar a fechar as mãos, tá? Primeiro o dedo menor, dedo mindinho, vai fechando as mãos, o dedão como cadeado, tá? Para criança é muito bom isso, porque elas brincam fazendo isso, tá? Fecha a mão, cadeado, tá? Aí trabalha bastante. Não precisa ficar apertando a mão todo o tempo, senão fica ruim. Pode deixar relaxado. Só no final do golpe que aperta todos os dedos juntos, muito mais esses dois dedos menores. Tá? E termina. Nesse aprendizado de Agyoke, junto, é a mesma coisa que você fizesse para andar. Tá? A hora que a gente for fazer a parte de baixo, a parte de membros inferiores, a gente vai explicar corretamente isso aqui. Deixa eu mais para vocês. Isso aí. Então, dá para me ouvir direito aí, né? Tá? A mesma coisa partindo de Rike, vamos fazer Sotoke. Então, traga os braços abertos na direção da orelha, não precisa ser colado na orelha, tá? Na direção da orelha. Aí vai baixar os cotovelos e defender. Para dentro, tá? Puxa, ich, ni. Puxa, ich, ni. Puxa, ich, ni. Puxa. Agora água é o quê? Ich. Daqui já sai soltou o quê? I. Puxa. Ich. Ni. Puxa. Ich. Ni. Puxa. Aí relaxa. No máximo, repete isso daí 10 vezes. Tá? Aí faz sequência. Estamos trabalhando toda a parte de membro superior de primeira aula. Tá? É importante que o professor fale sempre os nomes em japonês. Tá? Eu sei que tem muito professor que tem resistência quanto a isso. Mas quanto mais ele repetir os nomes em japonês, mesmo para alunos iniciantes, mais ele vai aprender. O professor diz que aprende 2 vezes, né? Como aluno e como professor. Quem ensina aprende 2 vezes. Então é muito importante você ensinar de forma correta. Mesmo que o aluno não esteja entendendo no início. Mas ele vai ouvir aquela repetição muitas vezes e vai começar a entender o nome de Chokuzuki, Agyoke, Sotoke. E conforme o tempo ele vai gravando esses nomes. Tá?
Vamos partir para o Uchiuke. Tá? Antes de Uchiuke, vamos fazer Gedambarara, que é mais fácil. Tá? Essa ordem é uma metodologia minha, pessoal. Cada um tem a sua. Por isso. Tá? Para Gedambarara, puxa as duas mãos em cruz no pescoço e desce. Puxa. Ish. Ni. Puxa. Ish. Ni. Puxa. Ish. Ni. A mesma coisa trabalha em mãos separadas. Tá? Ish. Ni. Não deixa o cabelo ficar na frente do rosto. Tá? O cabelo baixo. E desce. Lembrando que a direção, a distância da defesa é um punho no corpo. Tá? Solta o quê? Gedambarara, Uchiuke. Tá? Todas a um punho no corpo somente. Tá? E puxa, ni. Tá bom? Troca o braço. E puxa, ni. Puxa, tá. Nesse meio de tempo, nos tempos que você tem, que o aluno está descansando, você explica que o Karatê é movido de 3 pilares: de Kihon, de Kata e de Kumite. Kihon é a repetição dos golpes, sistematicamente. Tá? Vários golpes, você pode pegar vários golpes e repetir eles. Então isso é o Kihon. É isso que faz parte do aprendizado do Karatê. Primeiramente, você faz da forma, tá? Bem lento, sem força. Segundo, você põe força, tá? Terceiro, você vai trabalhar a transição dos golpes, de como que ele sai daqui e como ele chega lá, tá? Se for movimento só de braço, se for movimento com perna, você vai trabalhar a transição como um todo. E no final você vai trabalhar a dinâmica corporal, como já foi dado a aula hoje pela manhã. Tá? Aí você explica que o Karatê é trabalhado nesses 3 pilares: Kihon, Kata e Kumite. O Kihon é a repetição dos golpes, o Kata é uma luta imaginária contra vários adversários, que explica para eles que tem diversos tipos de Kata. Na fase inicial de aprendizado, é um Kata para cada graduação, para cada faixa. E quando tiver mais graduado, lá para a faixa roxa, verde e roxa, é colocado mais Katas para cada graduação. E o Kumite é a luta propriamente dita. Tem diversos tipos de luta. O aluno vai chegar na academia e vai fazer Kumite, vai fazer luta na primeira aula. Tá? Ele primeiro tem que aprender esses conceitos, tem que aprender a aplicar para depois começar a lutar. Mas a luta tem diversos tipos de lutas que você vai explicar mais para frente nas aulas. Partindo do Gohon Kumite, Sangon Kumite, Juipon Kumite, vindo para o Shiai Kumite e finalizando com o Ju Kumite, tá? Que é a luta real. Tá? Vamos fazer o Uchiuke. Cruza os 2 braços na frente e defende. Puxa, ish, ni. Puxa, ish, ni. Puxa, um braço para trás, mão na cintura. Cruza, ish. Puxa, ish. Procurar deixar o cotovelo sem movimentar na hora da defesa. Puxa, ish. Aonde está o cotovelo, mantém. Troca o braço. Ish, ni. Puxa, ish, ni. Puxa, ish, ni. Primeiro trabalhando isso daí, a forma, depois colocando a força, tá? Aí, assim que o aluno tiver esse entendimento, você já coloca força nesses movimentos, tá? Então vamos partir de movimento. Agoke, ish, sotoke, ni, Gedambarara, san, Uchiuke, shi. Tá bom? 4 movimentos já de defesa. Puxa, ish, ni, san, shi. Partindo desse movimento agora, último que você fez, abre as mãos, tá? Gira
e traz 45 graus. Vai para a quinta defesa, que é estoque. Lembrando que estoque é a mão e faca, tá? É a lateral da mão. A única forma de contração do estoque é o polegar, tá? Então o polegar tem que estar dobrado. Não pode estar com a mão aberta. Polegar aberto. Polegar tem que estar dobrado no estoque. Então puxou. Ich, ni, san, chi, gu. Tá? Essa sequência desenvolve todas as defesas, as 5 defesas básicas que o faixa branca precisa aprender. E ele consegue aprender isso na primeira aula, com 10 repetições de cada movimentação. Tá? O nosso objetivo na primeira aula não é deixar o aluno acabado, cansado. É que ele capte, faça a captura desse aprendizado. Tá? Do que é? Para que é essa defesa aqui? É para defender qualquer golpe no rosto. Para que é essa outra defesa aqui? Para defender golpe médio, a parte do tronco. Essa outra defesa também para golpe do tronco. Essa outra defesa, ela defende tanto golpe do tronco quanto golpes mais baixos. Tá? Aí você já começa a introduzir a questão de alturas, tá? Jodan, Chudan, Gedan, tá? Para o aluno. Aí ele já está com uma gama gigantesca de informações de primeira aula. Ele obtendo essas informações na primeira aula, se possível, você começar a introduzir qualquer coisa de movimentação de membros inferiores, se a sua aula permitir, o tempo permitir, também é interessante. Deixa eu só fazer um controle de tempo aqui, para ver se vai dar para falar tudo que eu quero falar. Tá? Tem mais 15 minutos. Tá? Quando a gente introduz separadamente movimentos de membros superiores e movimentos de membros inferiores, não tenha confusão. Quando a gente quer ensinar a andar e defender, andar e socar ao mesmo tempo, você cria uma confusão na cabeça do aluno. Então é interessante que você ensine membros inferiores e membros inferiores separados, não importa a ordem. Lembrando que você tem que manter essa questão de naturalidade, olha como que a gente anda. Né? Os pés são meio para fora, assim, né? Quando a gente vai caminhar. Então você pede para ele caminhar uns 3, 4 metros. Caminha dali, eu falo para. Isso. Parou. Caminha novamente. Viu que é uma coisa natural. Parou. Vira. Tá? Uma coisa natural caminhar. Então eu vou falar para ele colocar um pé na frente, de forma que a parte de fora do pé fique retinho com o deslocamento. Se a parte de fora do pé fica retinho com o deslocamento, obviamente a parte de dentro do pé vai ficar inclinada. Então é isso que a gente quer. Fala para ele dobrar o joelho da frente e de forma natural ele passar a perna até a frente, fazendo como se fosse um semicírculo por dentro. Você está em cima? Tá. Ele está assistindo aqui? Não. Ou tá... Vamos lá, pessoal do áudio. Isso. Caminha. Isso. Naturalmente, você vai falar que essa base principal do karatê chama Zen Kutsubati. Você também pode chamar ela de base do arqueiro, se estiver dando aula para criança. Como se estivesse esticando um arco e flecha. Aí você tem que forçar o joelho da frente e o arco não te puxar para trás. Né? Então a base do arqueiro. E San. Da mesma forma que você fez ir para frente, faça ir para trás, como se fosse meia lua o pé também. I. Mi. San. Esse tipo de deslocamento, esse tipo de deslocamento
no karatê ou em qualquer outra arte marcial de origem japonesa, chama-se Ayumi-ashi, tá? Então o professor tem que trabalhar isso daí. Deslocamento e Ayumi-ashi, é uma passada completa para frente, tá? Você pode fazer isso também de forma interativa. Fica frente a frente, tá? Das mãos. Pé esquerdo na frente, os dois. Esquerda, esquerda. De forma que um pé fique na mesma direção do outro. Isso. Ó, sempre esse pé na direção desse pé aqui. Deixa eu ficar. Aí trabalha, aí eu me acho deslocamento. Um de frente e o outro de costa. Isso. Ni. San. Você lá. Isso. Ni. San. Então essa é uma forma de treinar a Ayumi-ashi, tá? Você quer ensinar agora os dois golpes, esquerda na frente. Antes de ensinar o Izuki, pessoal, ensina Gyakuzuki. De experiência própria nesses últimos 20 anos, eu tenho aprimorado isso, ensinar Gyakuzuki, porque é a forma natural de andar. Quando você bate Gyakuzuki é normal, ninguém anda assim, nessa posição. Então, se você ensinar Gyakuzuki, é mais fácil, tá? Caminha e solta, natural. Ichi, Ni, San, vira de frente para cá, Gyakuzuki, Ichi, Ni, San, vira, Yami. Tá? Fica muito mais simples você ensinar Gyakuzuki primeiro, para depois incluir o Izuki. Se você inclui o Izuki, geralmente o aluno vai fazer isso daqui, ó, ombro, vai trabalhar isso daqui. E você precisa que o aluno trabalhe essa questão de ombro e barriga ficar de frente, tá? Se você ensinar Gyakuzuki primeiro, a hora que ele for fazer o Izuki, ele vai manter o ombro de frente e vai facilitar muito o seu aprendizado, tá? Outra forma de ensinar também, você pode ensinar logo nas primeiras aulas, não acredito que seja na primeira aula, mas nas seguintes aulas, é a questão de Sugiashi, tá? Ele trazer o pé de trás até debaixo do quadril, sem movimentar o tronco e a perna na frente, só trazer a perna. Isso. Isso, e avançar na frente. Fazer esse movimento aqui, ó. Aí avançar na frente. Ni. San. Shi. Go. Vira. Uma coragem para dois movimentos. Ni. Ni. Ok. E a minha chega mais para cá. Isso. Então você trabalha a questão do Sugiashi, tá? Para fazer ele trazer a perna sem movimentar o tronco e sem movimentar a perna de trás, para depois fazer o movimento. Frente a frente. Mãos. Perna esquerda na frente. Da mesma forma que Sugiashi é para frente, também Sugiashi para trás, tá? Primeiro a perna da frente, depois a perna de trás. Ishi. Ni. San. Inverte. Ishi. Ni. San. Você trabalha o conceito de Ayumi-ashi e de Sugiashi. Agora nós vamos trabalhar o conceito de perna ainda, separado, sem braço, de Yoriashi, tá? Yoriashi o que é? É você colocar a perna na frente e trazer de trás, tá? Yoriashi, tá? Esquerda na frente, tá? Pode relaxar o braço. Isso.
Desloca a perna da frente, depois traz a de trás. Isso. Ni. San. Shi. Go. Vira. Maior do deslocamento. It. Ni. San. Vira. Yame. Lembrando que a perna de trás não pode ser um mero arraste. Tá? Você tem que levar a perna da frente e trazer a perna de trás como se fosse cravando, do mesmo jeito, para dar um alongamento do golpe. Nas aulas anteriores nós vimos que a parte de flexão de tornozelo é muito importante. E houve uma pergunta lá de como trabalhar para melhorar a flexão do tornozelo. Pessoal, degrau. Põe a ponta do pé no degrau e começa a fazer e deixar o calcanhar descer. Faz isso todo dia, todo dia. Vai melhorar muito a sua flexão de tornozelo. Tá? A minha flexão de tornozelo esquerda era muito ruim, por causa de pancada. Eu comecei a treinar degrau, melhorou muito minha flexão. Em consequência, o catar melhora e a luta melhora. Antigamente a gente lutava, um pé para lá e outro pé para lá. Era sempre assim a luta. Né? Não conseguia me deslocar para lá nem para lá. Depois que a gente começou a colocar os pés na mesma direção, orientações de Sensei Watanabe, Shinai de Sensei Watanabe, a gente começou a aprender que o pé aqui é muito melhor. Apontar o pé para a mesma direção do ataque. Melhora muito as condições. Tá? Então nós treinamos Ayuriashi, Tsugiyashi e Oriyashi. Só esses três já tá bom para o iniciante. Tá? Ainda tem a questão do Kuriyashi, mas só para os mais avançados. É passar o pé e completar o golpe. Chamou Kuriyashi. É as 4 formas da gente fazer deslocamento dos pés. Tá? Mas o Kuriyashi você pode desenvolver depois de faixa verde, não tem problema. Tá? Mas a Ayuriashi, Tsugiyashi e Oriyashi tem que desenvolver a partir de faixa branca. Tá? Não digo que você vai fazer isso tudo na primeira aula, mas você vai desenvolver no decorrer das primeiras aulas. Lembrando que o compromisso do professor é preparar o aluno. Tá? É preparar o aluno. E é um desafio para o professor também preparar o aluno no máximo em 40 aulas para ele estar em condições de fazer o exame de faixa. Essa é a métrica que a gente utiliza na MTKF. Tá? 40 aulas para fazer o primeiro exame de faixa. Com 40 aulas, você tem que preparar o aluno para fazer o exame de faixa amarela. Pra vocês terem uma ideia, na aviação, com 40 aulas, a gente põe o piloto para voar sozinho. 40 horas de aula. Um piloto para voar sozinho. Ele vai embarcar na aeronave, vai decolar, vai fazer um circuito e vai pousar a aeronave. Com 40 aulas, imagina a responsabilidade que a gente tem de colocar um piloto no ar. Principalmente quando ele vai levar mais pessoas depois. Tá? Aí ele vai desenvolver mais 60 horas para poder voar comercialmente. Então vai chegar a 100 horas. Mas mesmo assim é muito pouco. Tá? Quem vive o mundo da aviação aí sabe que 100 horas de voo não é nada. Tá? Eu voei quase 20 anos na aviação, cheguei a próximo de 5.000 horas de helicóptero. Então, para você voar, é muita experiência. Tá? Você precisa de muita experiência. Existe um momento no ensino-aprendizagem que o aluno ele quer se tornar autossuficiente, ele acha que sabe tudo. E isso acontece na aviação também. Na aviação já está testado que é entre 700 e 1.000 horas de voo. Que o cara acha que ele é o ar do ar, e acha que a aeronave faz parte do corpo dele, e ele vai fazer tudo com a aeronave. No karatê, geralmente quando pega a faixa preta. Ele acha que já sabe tudo. Pegou o primeiro dano de faixa preta, acha que sabe tudo.
treinou lá 4, 5 anos de karatê, acha que sabe tudo. E não é assim, tá? É muito difícil. O karatê, o desenvolvimento do karatê é muito difícil. Isso você tem que explicar para o aluno na primeira aula. É um desenvolvimento lento e repetitivo. E precisa que seu corpo se adapte a isso, tá? Então, dessa forma, você sendo sincero com o seu aluno na primeira aula, explicando para ele tudo o que vai acontecer e de que forma que vai acontecer. Eu quero saber como que é exame de faixa, quando que eu faço exame de faixa, eu falo, não, no decorrer das aulas eu vou explicando isso daí. Aí você vai trazendo a confiança do seu aluno, vai criando a sua empatia do seu aluno e vai desenvolvendo o karatê. E ele vai sempre voltar querendo saber mais. Isso vale para nós também, que tem uma determinada graduação. Mas toda aula que você entrar, independente do que você vai fazer, entra, como os professores falam, entra com mente de principiante. Em qualquer aula que você entrar, entra pensando que você vai aprender alguma coisa naquela aula. Não entra achando que você sabe tudo. Tá? No final da aula, você vai colher o fruto. Tá? Se você aprendeu alguma coisa, ou se naquela aula você já sabia tudo. Se você já sabia tudo, serviu para você parar. Só controle o tempo aqui. Estamos no vídeo, não. Peraí, tá no horário, Sensei. Já tá no horário já para a gente fazer as perguntas. Então, essa primeira aula que você vai dar para o seu aluno, lembra-se que você que é o principal responsável por essa primeira aula. Tá? Não delegue ao aluno graduado. Tá? Tenha como professor titular naquele horário que você é o responsável e faça a aula. Tá? Aulas subsequentes, sempre, se você puder pegar, mesmo que o outro aluno esteja passando aquele conhecimento, você faz. Pessoal do áudio, vou manter o áudio fechado, por favor. Isso. Tenta fazer com que esse aluno tenha sempre a sua presença. É a sua presença que vai marcar esse aluno. Lembrando que títulos anteriores, se você é um bom professor, se você já fez campeão, ajuda. Mas não é determinante para você manter o seu aluno na primeira aula. Tá? Ele ajuda muito o seu histórico, mas não é determinante. Se o aluno chegou numa academia, fez uma aula experimental, não teve a atenção do professor, ele vai procurar outra academia. É óbvio isso. Tá? Lembra que ele primeiro, ele já tem 50% que ele já quer fazer a modalidade, já quer fazer o karatê. Os outros 50% é você que vai manter ele. Tá? Então, você só vai prender o aluno na sua academia se você trabalhar aqueles atributos que a gente falou lá no início. Paciência, oportunidade, exemplo, respeito, atenção, humildade, autenticidade e motivação. Sem isso, está fadado ao fracasso a sua primeira aula. Tá bom? Estamos abertos a perguntas aí, pessoal. Zanca, muito obrigado, parabéns pela aula mais uma vez. E vamos falar aqui uma pergunta do Sensei Rodrigo Delgado, da Colômbia. Pergunta para o Sensei Zanca. Zanca-san, parabéns, Gerson. Secaican, Pessoal, eu peço a vocês só um minuto para a gente poder fazer as perguntas. Depois vocês abrem para complementar o Sensei Zanca, ok? Como fidelizar alunos hiperativos e aqueles com deficiência, déficit de atenção? É um trabalho especial que você tem que fazer. Eu tenho aluno autista, tá? Eu trabalho com aluno autista. Então, a primeira coisa é a empatia, tá? Ele tem que confiar em você, tá? Eu tenho um aluno autista que ele não te olha. Ele não olha para você, tá? Você tem que chamar a atenção dele toda vez para ele poder olhar para você. Se ele não te enxerga, ele não vai aprender, tá?
Então, ele precisa dessa percepção, trabalhar outras funcionalidades perdidas, por exemplo, não tem um braço ou cego, tudo dá para aprender karatê, pessoal. Só tem que trabalhar o método. E esse método você tem que desenvolver. Importante, tem vários professores que já desenvolvem. Por exemplo, eu não tenho aluno com deficiência visual, mas eu tenho outros professores, tem um professor lá do Ceará que trabalha com aluno com deficiência visual. E o aluno faz kata perfeito, tem senso de direção, tem tudo, tá? Então, trabalhar, trocar figurinha com esses professores que têm uma metodologia já formada para você melhorar a sua qualidade com alunos com deficiência. Sensei, quais são as dicas de fidelizar o aluno criança na primeira aula? Como não deixar a aula maçante? Essa é do Jorge. Pergunta. Durante o aquecimento, faça o aquecimento com brincadeira, tá? Mesmo com adulto, pessoal. Você pode trabalhar a brincadeira. Eu não vou trabalhar a brincadeira de criança com aluno. Trabalha, não tem problema. Vai passar debaixo da perna de um, passar por cima das costas do outro. Trabalha com adulto como se você trabalhasse com criança. Se você trabalhar uma forma que ele vai se prender à aula, você vai fidelizar ele. Se você... isso a partir dos 5 anos de idade. Menos de 5 anos, pessoal, difícil. A criança não tem o senso de fixação. Ela não vai fixar no objetivo. Ela fixa ali 5 minutos, daqui a pouco ela dispersa. Aí você tem que ter a paciência, a tranquilidade para trabalhar isso daí. Eu não pego aluno com menos de 5 anos na minha academia. Mas eu sei que tem muitos professores que pegam aluno menor de 5 anos. Mas você vai ter que ter um trabalho específico. O Sensei Ico, lá do Ceará, acho que está aí presente, tem um trabalho fantástico com criança. Ikodomo é o nome da metodologia que ele desenvolveu. Então, ele consegue prender crianças nessa idade. Para mim, é só acima de 5, 6 anos de idade que eu consigo prender a atenção dessas crianças. Não testei ainda com menores. Meu filho começou com 4 anos, mas só brincava nessa época. Ok, Sensei, esse é o tema, na verdade, que está tendo mais perguntas, só que eu vou enviar todas para o Sensei diretamente para responder, e se o Sensei permitir, eu vou colocar o contato e as redes sociais para eles entrarem em contato com o senhor, ok? Então, considerações finais, se o senhor quiser, e aí eu já abro para as pessoas o microfone também. Só fazer as considerações. Vira o microfone. Pessoal, esse evento sintetizou uma coisa muito importante de todos, que foi em prol de uma causa, tá? A causa do Sensei Watanabe, tá? O Sensei Watanabe, não sei se ele está assistindo, mas todos que conhecem o Sensei Watanabe, uma vertente ou outra, ou gosta muito dele ou odeia, tá? Porque ele é muito autêntico. Sempre foi assim e não vai mudar essa natureza dele. Eu que acompanho ele há esses 30 anos que a gente está acompanhando ele, sabe que ele é uma pessoa 100%, pessoal. E se ele puder tirar a roupa que ele está no corpo para te dar, ele faz isso, tá? Então, todos que estão cooperando hoje estão tirando a roupa do seu corpo, vamos dizer assim, simbolicamente, e dando para cobrir o Sensei Watanabe. Hoje a necessidade dele é financeira, porque ele não está podendo dar aula por causa da doença dele, da questão da pandemia e tudo mais. Então ele está com uma situação muito difícil. O Sensei Alfredo deu um pontapé inicial solicitando uma doação do Sensei Watanabe. Na sequência, o professor Josué deu essa ideia já de fazer alguma coisa maior, entrou em contato com a gente. O Sensei Rodrigo teve a iniciativa de fazer uma coisa muito maior. E a dimensão que isso daqui tomou, pessoal, abrace essa causa. O Chico Marra está lá com o Sensei Watanabe, certamente está assistindo, deve estar se debulhando em lágrimas lá o Sensei Watanabe, porque depois que ficou velho, está chorão, tá? Então, daqui a pouco a gente vai conversar com ele e vocês vão ver que ele vai estar emocionado, com certeza. Já falei com ele hoje cedo, tá? E ele já mandou foto de tudo lá hoje cedo.
Pessoal, estou à disposição de todo mundo. Meus contatos estão aqui atrás, meu e-mail, meu telefone, WhatsApp, tá? Fiquem à vontade para entrar em contato. Eu respondo tudo que pedir, tá? Pico de 291 participantes. Muito legal, muito legal. Obrigado. Obrigado a todos. Sensei Zanca, quero agradecer pela contribuição, pela participação, pelo empenho e a sua contribuição para todos nós que militamos e trabalhamos com a academia e vivemos de karatê principalmente, foi muito importante. Muito obrigado aí por tudo. Parabéns aí, Zanca. Grande abraço do Valger aqui. Beleza. Araújo, pai. Araújo, filho e Araújo, Obrigada, Zanca. Isso, Sensei. Parabéns, Sensei. Grande abraço, Sensei. Pela aula, obrigado pela dica aí. Muito bom. Parabéns, Sensei, pela aula. Aquele abraço, Sensei. Bate aqui. Ceará. Parabéns. Parabéns aí pela sua excelente aula. Parabéns, Sensei. Obrigado, hein? Parabéns, Sensei. Parabéns, Sensei. Prefiro uma aula assim ser manso, não bravo, não zangado. Tem uma história aí, tem uma história desse negócio. Um abraço. Sensei Zanca. Obrigado, Sensei Zanca. Em nome de Otanabe também. Ô, Sensei.